Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre VBA. A aula de hoje é sobre dicas, algumas dicas de perguntas que eu recebo com muita frequência aí nos comentários, por e-mail, por WhatsApp, por mensagem de fumaça, por um monte de outros recursos. Como fazer aí então para que as melhores práticas sejam aplicadas aí no seu desenvolvimento? Vamos utilizar uma planilha nessa nossa aula, da aula 167. Muitos ainda me perguntam como baixar essas planilhas. Elas estão disponíveis lá no meu blog, lá no Sigo Nerd. Esse menu que você viu aí é um menu apenas para exemplos didáticos. O primeiro item que nós vamos falar é sobre as macros que estão sendo exibidas para o usuário. Quando o usuário pressiona Alt F8, ele vai visualizar as macros que estão disponíveis aqui no nosso projeto no VBA. Então eu tenho aqui um projeto que está lá na minha pasta personal, e eu tenho aqui o Executa Importação e Exibir Formulários, que são projetos dessa minha pasta de trabalho. Se eu filtrar, pedir para exibir só desta pasta de trabalho, veremos então os dois. Mas se o usuário, eu não queria que o usuário visse esse projeto, o Executa Importação. Então eu posso criar um parâmetro, eu posso criar um módulo no meu projeto para evitar que o usuário enxergue essa nossa macro. Alt F11, se você observar aqui na parte dos projetos, eu tenho nos meus módulos o módulo 1. Inclusive ele está com o nome padrão. Se analisarmos os códigos, eu tenho aqui uma sub que faz a executa importação, que eu não gostaria que o meu usuário visse, e eu tenho aqui o exibir formulário que eu gostaria que ele visse. O que eu posso fazer então é separar os módulos. Eu posso inserir, cliquei errado aqui em user form, vou remover, e vamos adicionar um outro módulo. Esse módulo 2 que eu acabei de adicionar, eu vou chamá-lo de visível, ou público, alguma coisa assim, qualquer nome. E esse módulo, ele estará visível para o usuário, o outro não. Consequentemente, eu vou clicar aqui no módulo 1, eu vou trocar o nome dele para oculto. Para que eu possa ocultar todas as subs e rotinas que estão dentro desse módulo oculto, lá na linha superior, eu posso utilizar o comando option módulo, private. Acho que é invertido, eu sempre inverto. Option Private Module. Isso significa que esse módulo aqui, ele está no modo privado. Ele não vai aparecer lá na minha janela do projetos da planilha. E eu posso também colocar aqui o Option Explicit para que eu declare, seja obrigado a declarar todas as minhas variáveis. Vamos falar sobre o Private Module. Só que como todas as subs aqui, elas estarão ocultas, eu posso vir aqui na parte inferior, recortar a sub de exibir formulário e colocá-la aqui na nossa sub visível. Vou colocar o Option Explicit aqui também. Option Explicit, apesar de não ter nenhuma variável, nenhuma declaração, mas eu já gosto de colocar. Se eu entrar aqui em depurar e compilar, não deu nenhum erro. Se fecharmos o ambiente do VBA e pressionarmos Alt F11, se eu entrar no ambiente do VBA e pressionar Alt F8, você vai ver então que a nossa janela de projetos vai exibir apenas a nossa macro chamada exibir formulário. A outra não está disponível. Se eu clicar no botão para importar planilhas, a macro vai funcionar normalmente e o usuário não vai enxergar o código que está aqui atrelado a esse nosso botão. Ele não vai ele não vai poder dar o Alt F8 e editar a macro a partir daqui desse projeto. Então essa é a minha primeira dica aí para você que está programando em VBA. Se você puder, separe módulos e deixe visível para o usuário apenas aquilo que você gostaria de que ele visse. E no visível você vai colocar aqui o visível. Quando nós estamos trabalhando com uma pasta de trabalho, essa é a dica 2. E você tem associações de teclas de atalho, perceba que eu associei a tecla F3 ao menu de opções. Esse menu ele pode estar sendo arrastado aqui pela tela, ele teria aqui os botões. Essa foto aqui é da minha viagem lá para a Áustria para o LinkedIn. Inclusive, as aulas foram disponibilizadas no LinkedIn Premium no dia 17 de agosto. Então, se você tem acesso ao LinkedIn Premium, você vai encontrar lá 6 cursos que eu gravei para o LinkedIn. Então, convido você a assistir e depois deixar lá um feedback do que você achou desse treinamento. Ao fechar esse menu, nós vamos ter então a possibilidade de pressionar a tecla F3. Se eu fechar esse arquivo, eu vou dar um Ctrl B para salvar, vou fechar esse documento. Vou abrir uma nova pasta de trabalho e vou pressionar a tecla F3 de novo. Você vai ver que a tecla F3, ao invés de exibir a nossa caixa de nomes, ela vai exibir de novo o menu e abriu inclusive a nossa planilha. Se você observar, ela está aberta.
Então toda vez que você fizer a atribuição de teclas de atalho para a sua pasta de trabalho, é muito importante que você que você volte ao que é o padrão, a tecla de atalho que você utilizou. Antigamente, o que eu fazia? Eu deixava a nossa tecla de atalho, o atributo OnKey, com as aspas juntas aqui. Só que isso não resolve o problema. Isso não faz com que a tecla F3 volte a ser a tecla F3. Para evitar então esse problema, você pode, aqui no objeto Workbook, você vai escolher aqui o evento Before Close. Antes de fechar a planilha, então você vai fazer um application.onKey. Vamos indicar aqui a tecla que nós alteramos, que foi o F3, vírgula, não quero procedure. Veja que a minha procedure ela é opcional. Então, se eu simplesmente fizer isso, o que vai acontecer é que essa minha tecla F3, ela vai voltar a ter a ação padrão. Vamos salvar, vamos depurar o código para evitar se não tem nenhum erro, e vou fechar a planilha agora. Vou salvar. Before close, então antes de fechar ele executou OnKey. Nessa nossa nova pasta de trabalho, se eu pressionar a tecla F3, você vai ver que nada acontece. Se eu fechar então essa pasta de trabalho, abrir uma nova e pressionar a tecla F3, nada vai acontecer. Ou seja, eu matei aquele evento da nossa tecla F3. Aproveito para fazer uma ressalva e um lembrete. Como nós estamos falando de boas práticas, então caberia aqui nesse vídeo também. Quando você pressiona a tecla F3, nós utilizaríamos o colar nome. Você está vendo que o F3 não está fazendo absolutamente nada, justamente porque não há nomes definidos na nossa planilha. Se você estiver trabalhando com nomes definidos, então eu poderia colocar aqui por uma região a palavra teste. A partir do momento em que você define nomes para faixas de células, ao pressionar a tecla F3, vai funcionar o atalho. Então eu poderia clicar aqui em teste e utilizar isso a partir aí da utilizar em fórmulas ou funções. Colar lista vai fazer aí com que essa nossa planilha, ele coloque aí o endereço da nossa região. Ele vai colocar o nome e vai simplesmente aí dizer a que região que se refere essa nossa faixa de dados. Então percebam que a tecla F3 ela foi desativada para a nossa operação, mas se você estiver trabalhando com uma planilha que não tenha menus, mas tenha faixas nomeadas, essas faixas nomeadas elas serão exibidas. Vamos continuar aí com a explicação. Voltando então ao nosso arquivo. Terceira dica. O nosso menu, quando ele está ativo, eu não consigo manipular a minha planilha. Então se eu pressionar Alt F11 e no comando, lá no nosso módulo visível de exibição de formulário, você pode colocar um parâmetro aqui no formulário na hora de exibição para que ele se torne um formulário que vai ficar suspenso sobre a planilha e mesmo assim você vai conseguir interagir com ela. Eu posso colocar VB Modeless, Ctrl barra de espaço preenche o comando. Então se você não lembra como escrever, escreva, comece a digitar o comando e pressione Ctrl barra de espaço. Aí você pode completar e o IntelliSense vai fazer aí a verificação e o complemento do seu comando. Então form menu.show VB Modeless. Nós vamos executar esse comando F8, F8, F8. Pronto, o nosso menu está ativo agora. Se você observar, agora eu posso clicar na minha planilha e interagir, fazer a formatação, trabalhar com ela enquanto o menu está aberto. Mas você tem que tomar cuidado com relação a isso, por quê? Imagine que você está fazendo uma rotina muito longa do VBA, muito trabalhosa, e você está utilizando o VB Modeless. Normalmente, em consultas a banco de dados muito longas, muito demoradas, o Excel fica com aquele status de não respondendo. Ou ele fica mesmo com a planilha meio indisponível. Mas o usuário ele vai clicar na planilha para ver se ele consegue usar. E quando ele clica na célula fora da posição que a sua macro está esperando, o que vai acontecer é um tremendo de um erro de processamento. Então utilize esse cuidado com esse recurso com muita atenção, justamente para evitar que o usuário, durante o processo, vamos lá, eu vou dar um F8, F8, F8. Se eu agora arrastar, eu não consigo mais interagir com a minha planilha. Perceba que ela foi bloqueada e o meu menu agora ele está sobre as opções. Com isso, você ganha, você evita erros durante o processamento. O Option Explicit. Desculpem que é a próxima guia. Quando nós temos aqui o Option Explicit colocado sobre o nosso módulo, na primeira linha do nosso módulo, é obrigatório a explicitação, ou seja, é obrigatória a declaração de todas as variáveis. Se eu colocar aqui um A igual a 0 e pedir para que ele dê lá um print A, lá na nossa debug.print, né? Debug.print,
Ao depurar o nosso código, ele vai dar um erro porque a variável não foi definida. Há muita discussão a respeito disso, inclusive, né, o Bill Jelen tem aí um capítulo no seu livro que ele fala disso, uma parte do seu livro escrita sobre isso. Cristiano Galvão falou sobre isso também lá no Excel Weekend, então bastante gente falou sobre isso já. Então eu prefiro trabalhar com o Option Explicit ativado justamente para evitar que eu esqueça de declarar variáveis ou ainda trabalhe com nomes errados de variáveis no decorrer do processo. Se eu chamo uma variável, por exemplo, de DIN, esta é uma variável longa. Perfeito, eu faço isso como uma string. E aí lá durante a execução do meu código eu escrevo essa palavra errada. Para evitar que esse erro apareça, então eu prefiro usar o Option Explicit e ser alertado quando há qualquer tipo de erros aí na execução do meu projeto. Depurar, compilar VB Script, nenhum erro de execução, significa então que todas as variáveis que eu utilizei estão disponíveis. Ainda sobre o ambiente, Alt F11. Se você desejar, dentro de ferramentas e opções, você consegue alterar as características do seu editor. No formato de editor, você pode inclusive aumentar um pouquinho o tamanho de letra, você pode diminuir o tamanho de letra, indicar aqui as cores do código se você quiser alterar as cores, a mesma janela de depuração, tem todos os itens que você tem aqui você consegue alterar. Eu não gosto de alterar muito o ambiente, eu prefiro trabalhar com o ambiente padrão, porque eu não preciso ficar gastando o meu tempo quando troco de máquina em adequar o ambiente aí para o que eu preciso. Então tem aqui mostrar grade, alinhar controles a grade, são opções gerais de controle de formulário. E dentro ainda desse item, eu posso no formato, acho que no editor, exigir, deixa eu localizar aqui, requerer declaração de variável. Ao invés de eu ficar escrevendo Option Explicit toda vez que eu vou desenvolver, eu posso ativar esse recurso de requerer declaração de variável e automaticamente, quando eu criar o novo módulo, observe, botão direito, inserir módulo. Ele já vem com o Option Explicit declarado. São boas práticas, são recursos que eu utilizo no meu dia a dia para facilitar aí realmente o desenvolvimento. Deixa eu ver se eu falei sobre tudo que eu havia programado. Falei. Então, sempre que você tiver dúvidas, lembre-se, esta é a aula de número 167 de macros e VBA. São muitas aulas já programadas, é difícil lembrar todo o conteúdo de todas elas. Então eu tenho certeza absoluta que se você acompanhar essa playlist do começo, você vai ter uma excelente base de desenvolvimento. Inclusive com trabalhos aí com banco de dados do Access, Oracle também. Eu tenho uma aula de mais de 1 hora de duração ensinando a manipular esse banco de dados. Espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aula foi rápida, foi uma aula de dicas. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, então deixe aí nos seus comentários. Grande abraço, nos vemos então nas nossas próximas aulas. Até lá!